Capítulo 7. O princípio reprodutivo sexual. Todas as coisas que criam são emparelhadas como parceiras desbalanceadas de sexo igual e oposto. A reprodução de dois parceiros desbalanceados não pode ser repetida até que o balanceamento tenha sido restaurado primeiro. A superfície calma do oceano pode ser quebrada em ondas, mas essas ondas não podem ser repetidas até que a superfície calma do oceano tenha sido restaurada ao equilíbrio de sua posição de repouso, mesmo que essa posição de repouso não seja mantida. A reprodução começa no ponto de repouso onde termina o ciclo de ondas anterior. A reprodução do desbalanceamento deve encontrar um fulcro a partir do qual a alavanca de onda pode saltar para a expressão de onda para a repetição do padrão. Isto é o que é criação. Apenas a repetição de padrões com padrões adicionados para sempre. Este é um universo de ondas dentro de ondas e ondas fora de ondas. Ondas pulsantes de luz dupla, estendendo-se para sempre para fora até os extremos do espaço espelhado e refletindo novamente para centros microscópicos de repouso dos quais podem novamente brotar do repouso para buscar o repouso através do movimento duplo, mas nunca encontrá-lo. Trata-se de um universo elétrico dividido em sexo, oposto e bidirecional, que cria e anula através de pares desbalanceados, mas repete ou reproduz através de pares anulados. Os sexos não se unem. A reprodução de pares sexuados dinâmicos não vem através da união de pares sexuados dinâmicos, mas da anulação da condição sexual, e com ela, o poder da reprodução da expressão sexual dinâmica. A reprodução não é a unidade de duas metades opostas de uma coisa padronizada. É a anulação do poder da expressão dinâmica que todos os opostos desbalanceados expressam. A reprodução é a cessação dessas duas condições desbalanceadas que restaura um balanceamento, a partir do qual formas negativas de padrão semelhante revertem suas expressões e se tornam formas positivas. Os opostos sexuais se reproduzem através da anulação sexual. Desta forma, todas as formas padronizadas repetem seus padrões sequencialmente. Todos os pares de opostos desbalanceados vêm de Deus, o único, e retornam balanceados como um só a Deus. Todos os pares desbalanceados de coisas condicionadas separadamente devem primeiro encontrar a anulação do desbalanceamento e a anulação da oposição. Eles devem então se tornar seus próprios opostos para adquirir novamente um desbalanceamento necessário para outra anulação e consequente repetição. Todos os dois devem ser anulados no um, para que se tornem novamente dois. A reprodução de opostos desbalanceados por opostos desbalanceados é impossível. A oposição deve primeiro ser anulada. A dinâmica deve emergir do repouso e deve ser anulada em repouso para que possa se tornar novamente dinâmica. O desejo por balanceamento. Todas as coisas buscam o balanceamento. Duas metades opostas e desbalanceadas estão sempre buscando balancear sua oposição. Duas crianças em uma gangorra são equilibradas quando estão em nível com seu fulcro. Quando estão em dois níveis diferentes, elas estão, então, desbalanceadas com seu fulcro. Elas são, então, dinâmicas. O fulcro não as centraliza mais, embora elas estejam balanceadas em si mesmas. Em tal posição, elas são obrigadas a se mover.
A repetição de seu movimento é impossível enquanto estiverem em balanceamento com seu fulcro, mas é imperativo quando o fulcro não as centraliza mais. Uma condição sem sexo é imperativa antes que a condição sexuada possa ser repetida. Assim como todo movimento começa do repouso e volta ao repouso, também uma condição elétrica sexuada surge de uma condição sem sexo. Os dois sexos, portanto, não podem ser unidos para causar reprodução. Eles devem ser primeiramente anulados. A condição desbalanceada e a mudança não podem se unir para reproduzir a condição desbalanceada e a mudança. A condição desbalanceada e a mudança devem ser anuladas, a fim de repetir o desbalanceamento e a mudança. Os opostos sexuais não neutralizam, eles anulam. Os sexos, como os dois opostos de movimento, não podem neutralizar-se um ao outro pela chamada união. A dinâmica não pode ser neutralizada. Da mesma forma, não pode se tornar estática, mas pode ser anulada. A condição estática não toma então seu lugar, pois a condição estática é eterna. Ela estava lá antes do surgimento da condição dinâmica. A condição dinâmica do som, por exemplo, surge da condição estática do silêncio, mas o som não se torna silêncio. O som é anulado e o silêncio é eterno. As condições dinâmicas do sódio e do cloro não se unem para se tornarem a condição estática do cloreto de sódio, nem são neutralizadas. Elas devem ser anuladas antes que possam ser repetidas. Sexo determinado pela ação das pressões. Os opostos não são coisas, são condições de coisas. Assim como calor e frio, ou leste e oeste, ou dentro e fora, ou compreensão e expansão não podem se unir para se tornar um, assim também os sexos opostos não podem se unir, pois são apenas pressões para dentro e para fora. A oposição sexual é uma diferença na condição de pressão das coisas. A condição masculina é de compreensão, a feminina é de expansão. Os sexos são, assim, diferentemente condicionados pelas duas direções das pressões elétricas, de acordo com os dois desejos opostos do Criador. A diferença de condicionamento faz com que substâncias basicamente semelhantes pareçam ser coisas diferentes e substâncias diferentes. Todas as coisas são divididas por sexo. Quando, portanto, quaisquer duas metades sexuais opostas e desbalanceadas de uma coisa condicionada balanceiam seu condicionamento oposto através do movimento, elas parecem se tornar outras coisas ou substâncias. Esta aparência é um engano dos sentidos, pois elas não se tornam outra coisa. Elas se tornam anuladas e outra coisa, da qual ambas são estendidas, aparece em seu lugar. Na química, chamamos estes pares de compostos estáveis como os sais. A água, por exemplo, é uma anulação de oxigênio e hidrogênio, pois não há oxigênio ou hidrogênio na água. Nem o oxigênio e o hidrogênio se transformam em água. A água é o resultado da anulação de duas condições desbalanceadas e opostas causadas pela equalização de pressões opostas em equadores estáticos. Considere a condição estática do oceano calmo. Uma tempestade transforma essa superfície em uma condição dinâmica. Ondas que brotam da superfície estática do oceano em direção a cristas e depressões não se unem para reproduzir outra onda. Elas se retiram para a superfície do oceano. Elas desaparecem completamente e depois reaparecem dela em sentido inverso para repetir a próxima onda. A anulação absoluta de uma condição deve ocorrer antes que a repetição possa ser seguida. O movimento anulado é registrado na imobilidade da qual foi desdobrado para que possa ser repetido a partir daquele registro.
Registros de movimento são sementes para a repetição do movimento. Na semente está o desejo de manifestar formas de ideia imaginada. Todas as formas são formas de ondas. Todas as formas de ondas se desdobram a partir de registros de sementes dessas formas de ondas.